Muito bem. Hoje nós vamos estar refletindo e falando um pouquinho sobre conhecimento. Conhecimento, na verdade, ela é a base para todos os direcionamentos da vida. Eu quero pegar como referência o Mestre Jesus e ler no texto das Sagradas Escrituras apenas um versículo para nós direcionarmos esse entendimento sobre conhecimento. Jesus ele diz assim em João capítulo 8 e versículo 32. É um texto muito conhecido, muitos líderes religiosos, muitas pessoas comentam sobre esse texto. Ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós sabemos que quando nós falamos de um contexto, de um texto bíblico, sempre precisamos entender que existe um contexto, existe uma cultura, existe uma geografia, existe um entendimento e um povo que está fazendo parte daquele contexto. E Jesus ele estava falando para os judeus que criam nele, que aceitaram a proposta dele como Filho de Deus, como Messias, que veio para resgatar e estabelecer um reino de possibilidades de vida e de grandeza. Então era um povo seleto, específico, não era multidão, não era qualquer pessoa. Eram pessoas que criam que ele era o Messias e que de alguma maneira aceitaram a proposta dele. E no 32 começa-se o texto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você observar esse texto, existe um E conectivo. Esse E conhecereis a verdade, ele está ligado ao versículo 31, que era com quem Jesus estava conversando. E Jesus falou para esses judeus: não é suficiente vocês apenas aceitar a minha missão, mas se a minha palavra permanecer dentro de vocês e vocês buscar o conhecimento vai libertar vocês pela verdade que eu sou. Observa que coisa impressionante. As pessoas dizem que a verdade liberta, mas quem liberta não é a verdade, é o conhecimento que eu tenho da verdade. Nós traduzindo esse entendimento de Jesus Cristo e saindo do contexto e da dimensão espiritual e entrando na dimensão humana, nós podemos afirmar com toda segurança, com todas as letras e com toda firmeza que o conhecimento ele traz libertação. Só que precisamos entender que dentro da dimensão humana e dentro da subjetividade da vida, nas relações interpessoais estabelecida num planeta de várias etnias, culturas, povos, línguas, nações, idiomas, dialetos, o conhecimento ele fica fragmentado diante de uma proporcionalidade que vai muito mais além da capacidade humana de entender a vida. Porque cada cultura tem o seu credo, cada cultura tem a sua ideologia, cada cultura tem a sua forma de ver o mundo, cada ideologia, cada sentimento partidário, cada contexto familiar, cada governo tem princípios. E dentro desses princípios existem regras, bases que fundamentam a visão e a ideologia desses princípios. Mas vamos sair dessa linha da subjetividade e vamos entrar na linha da objetividade. Por exemplo, vamos dizer que você tem um filho de 5 anos e você, naquele dia, não está muito bem de saúde e você precisa ir no médico. E você tem uma BMW. Aí você chega e fala para o seu filho de 5 anos: meu filho, o papai está doente, está debilitado e ele precisa ir para um médico. Então, meu filho, faz o favor, toque a chave do carro, você vai me levar para o médico. O que isso traduz? Isso traduz uma insanidade do pai, isso traduz
um surto psíquico do pai, isso traduz, né, uma incapacidade de compreender aquela dimensão e aquele contexto em relação ao filho, porque o filho ele não pode ir além daquilo que ele não conhece. Ninguém pode ir além daquilo que não conhece. Então o filho, se entrar, colocar a chave no BMW, se conseguir ligar o carro, talvez o mínimo que ele vai fazer, o carro vai dar um tranco, ou vai bater na coluna do prédio, vai acontecer alguma coisa, ou vai dar, né, simplesmente, né, um piti no carro e ele não vai funcionar, porque ele é ignorante no que diz respeito ao conhecimento de dirigir carro. Ele não foi habilitado, ele não tem credenciais, ele não foi capacitado para ele dirigir o carro por falta de conhecimento e de maturidade. Ele não atingiu essa maturidade. Então o conhecimento ele pode ser aplicado em todos os conceitos da vida. Quando você busca o conhecimento, você se torna livre, você deixa de ser ignorante, você passa mais agora a não comer pela mão das pessoas, mas você mesmo come com as suas próprias mãos. Isso para qualquer área da vida. Um advogado, um engenheiro, um médico, um psicólogo, um nutricionista, um enfermeiro, né, um pediatra, um mecânico, um pintor, um construtor, um arquiteto, um pedreiro, seja lá quem for, o conhecimento ela é a base para a liberdade da vida. Portanto, vamos entender algumas coisas. Primeiramente, nós recebemos uma enxurrada de informações diariamente. E nessa enxurrada de informações estão em evidência os 5 órgãos dos nossos sentidos. Nós recebemos essas informações de maneira ininterrupta, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós dormimos, e ainda existe uma relevante. Quando nós estamos dormindo, o nosso inconsciente ele é liberado, porque ele é atemporal e ele começa, né, sobressair sobre a nossa consciência adormecida, e ele também está produzindo informações. Então são muitas as informações que nós recebemos diariamente. E eu vou ser generoso com vocês e comigo. Dessas 100% de informações, de enxurrada de informações que nós recebemos, nós conseguimos talvez gerar conhecimento em 2%. E para aqueles que são talvez mais audaciosos, 3%, porque dessas 99%, de informações, tudo se perde a nível de conhecimento. Fica lá as informações a nível de inconsciente. Por quê? Primeiramente, a pessoa ela precisa entender que a informação ela precisa ser direcionada. E essa direção que eu dou para a informação, ela tem que ser agregada e ela tem que estar em sintonia com a minha motivação e a minha intenção de como eu estou levando essa informação. A partir do momento que essa informação, ela começa a criar, né, um mecanismo de compreensão e de entendimento, passa a ser gerado conhecimento. Então, esse conhecimento, ele faz com que eu aprendo sobre tal conteúdo. A partir do momento que eu aprendo, eu crio uma mentalidade, eu crio uma consciência, né? Ou eu tenho uma atitude de conscientização daquele conhecimento que eu estou aderindo, que eu estou desenvolvendo, que eu estou aperfeiçoando dentro do meu ser. A partir do momento que essa conscientização, que essa atitude ela é formatada na minha mente, eu passo a dispor e aplicar em ações práticas este conhecimento. E esse conhecimento, ele passa a me trazer o que Cristo falou, liberdade, libertação. Eu passo a ser uma pessoa livre. Por quê? Porque a partir desse momento, a minha vida, o meu comportamento individual é um comportamento de liberdade na posição que aquele conhecimento me trouxe. Então, por exemplo, eu vou pegar o filho, né, ele cresceu, tem 18 anos, tirou a sua carta de motorista, o pai não está bem, ele fala, filho, não estou
legal. O filho, é para já, pai, é para ontem. Dá a ignição do carro, tira o BMW, leva o pai para o hospital e volta. E ele não está preocupado se o carro vai ligar, se o carro não vai ligar, se o carro vai levar, se o carro não vai levar. Por quê? Porque o conhecimento liberta. O conhecimento leva a pessoa a ter uma liberdade e não dar o direito que essa pessoa não vai dar para aqueles que querem que a pessoa coma com a mão do sistema. E por outro lado, a partir do momento que eu tenho essa liberdade, que eu aplico esse conhecimento no meu dia a dia, esse conhecimento ele começa a produzir no grupo, no meio no qual estou inserido, um comportamento. Não é atípico, mas um comportamento de crescimento, de influência positiva para esse grupo. E esse grupo passa a aplicar essa liberdade. Por isso eu quero finalizar a minha fala dizendo para você: tudo o que você quiser para a sua vida, você consegue, mas você precisa entender uma coisa: sabedoria você pede para Deus e Ele te dá, mas conhecimento você desenvolve pela capacidade e pelas ações práticas, através de um conhecimento, de um entendimento, de uma mentalidade, de um intelecto, de uma inteligência que Deus disponibilizou para você gratuitamente. Então, tudo que você quiser conhecer sobre a vida e buscar sobre a vida, o caminho das pedras vão te direcionar e esse conhecimento vai te trazer liberdade. Então, a minha proposta para você pensar, refletir e você analisar sobre o que eu estou falando é: o que você quer para a sua vida? Porque muitas vezes você olha para o seu próximo e fala, ele consegue, ele é bem sucedido, ele chegará lá, quando na verdade o mesmo sol que brilha para o seu próximo brilha para você. Será que você não precisa sair de uma zona de conforto, que popularmente é de conforto, mas é de desconforto, e você se levantar dessa passividade e simplesmente dizer: eu posso ir além daquilo que eu acredito e daquilo que eu penso, porque existe um Criador que me deu a capacidade de pensar, de criar e de fazer as coisas acontecer. Então não se sinta uma pessoa inferiorizada, limitada, não aceite os pratos de lentilha que o sistema possa te oferecer e não venda a sua vida de maneira gratuita pela grandeza que você é e pela capacidade que você tem de ser bem-sucedido na sua vida. Pense nisso, reflita sobre isto e medite nisto.